Ok, quero que você, por favor, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 8, do versículo 4 em diante. Hoje nós começamos uma nova série. Nós vamos dar um tempo do livro de Josué e Neemias, porque nós queremos preparar-nos para algo que Deus está ministrando no nosso coração em termos de propósito, do chamado de Deus, da convocação do Senhor. Hoje eu inicio uma série que terá 4 mensagens nos próximos domingos. Domingo que vem serão 2, uma de manhã e outra diferente à noite. E nós vamos terminar no domingo de carnaval, chamado de carnaval, que não teremos o culto à noite naquele dia. Por que não teremos o culto à noite? Porque o carnaval ele estará vindo na cidade aqui atrás, nesta avenida, né? Então terá muito movimento, muitos carros, e nós queremos servir a igreja, não ao propósito, perdão, a cidade, não ao propósito, abrindo o nosso estacionamento, permitindo que o pessoal estacione, mas o nosso propósito é evangelístico, porque nós vamos estar evangelizando à noite aqui, as pessoas que estiverem aqui, e desta maneira nós vamos dizer que nós estamos abertos para a comunidade. Mas de manhã teremos o nosso culto e à noite nós vamos fazer missões, nós vamos fazer evangelismo, falando de Jesus e servindo estas pessoas. Nós não concordamos com o propósito, mas nós usamos de todas as estratégias para falar que existe uma comunidade que ama neste lugar, que existe uma comunidade que ela está disposta a abençoar a nossa cidade de todas as maneiras que forem possíveis. Então serão 4 mensagens. Eu inicio hoje. O tema da nossa série é: prepare-se para viver o sobrenatural. Prepare-se para viver o sobrenatural. Então hoje a primeira mensagem baseada em Lucas, na parábola que é conhecida como a parábola do semeador. Eu não gosto desse título, porque a ênfase não está no semeador, a ênfase está nos solos. Então ela deveria ser chamada de parábola dos solos. Semeador é o mesmo, mas os solos, o terreno que recebe esta semente é diferente. E hoje são 4 mensagens, e a cada uma nós vamos estar falando sobre um tipo de solo diferente, que é o nosso coração, a nossa mente, a igreja, a sua família, o lugar onde esta semente cai, que é a palavra de Deus, ela faz toda a diferença. Então quero ler o texto que será projetado sobre o tema de hoje, é: ajuste o solo do seu coração. Ajuste o solo do seu coração. O texto diz assim, versículo 4 e 5, depois vamos para o versículo 11 e 12. Reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Versículo 11 diz: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. O alvo da palavra de Deus é o nosso coração. A irmã Eliane, algum tempo atrás, já nos ensinou que na Bíblia, quando fala a palavra coração, não é usada no mesmo contexto contemporâneo que nós usamos a palavra coração. No nosso contexto, nós usamos a palavra coração muitas vezes como centro das nossas emoções. Então eu digo: eu te amo com todo o meu coração. Na Bíblia, para os orientais, para os judeus, o lugar onde estavam alojadas as emoções não era no coração, mas sim
nas entranhas. Por isso que você vê a ideia de que as emoções estão no estômago. E faz sentido, gente, porque quando você está ruim, você sabe que a dor de barriga, na terapia psicológica, a gente fala, quando uma pessoa está com dor de barriga, eu já pergunto, o que você não está conseguindo lidar ou você não consegue engolir? Porque o seu estômago está denunciando você. Porque, né, na psicossomática é de fato no estômago que está as nossas emoções. Por isso que o seu humor é afetado com como funciona o seu ventre. Sabia disso? Por isso que nós dizemos, aquela pessoa está enfesada. Você já entendeu o que significa isso? Porque é o estômago. Então, Jesus compadeceu-se nas suas entranhas, diz a Bíblia, vendo as multidões como que não tem pastor. Então, as emoções na Bíblia estão no estômago. Então você diria, te amo com todas as minhas entranhas. Então não é tão romântico assim, não é verdade? Mas coração na Bíblia é o centro da vida e não das emoções. Envolve as emoções, sim, mas envolvem os pensamentos, inclui a sua vontade, ou seja, lugar onde você escolhe, e ela aponta principalmente a sua mente. Por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 24 vai dizer, sobre toda coisa guardada, sobre todo o tesouro, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então Jesus, ele disse que o solo é o coração desta pessoa. Então, o que vai determinar uma vida frutífera, o que vai determinar uma igreja frutífera, o que vai determinar uma nação frutífera, uma família frutífera, não só é a qualidade da semente, não apenas a habilidade e a sabedoria de quem semeia. Aqui Jesus está apontando a qualidade da semente é a mesma, porque a palavra de Deus, o semeador é o mesmo, tem a ver com aqueles que plantam, mas o solo fez toda a diferença para que haja fruto ou não haja fruto, tem a ver com o solo do seu coração. Por isso, complete no seu esboço, por favor, todo solo precisa ser curado, inclusive o solo do nosso coração. Todo solo precisa ser curado, precisa ser tratado. Por quê? Vamos lá agora para Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e 19, para você entender que o solo, a terra, ela é afetada pelo pecado. Repare bem, é a palavra de Deus para Adão como consequências dos pecados de Adão. Cada um recebeu a sua consequência. A mulher recebeu a consequência dela, não foi só as dores de parto. Se você ler Gênesis 3,16, vocês não gostam desse versículo, meninas, mas dizem que a vontade de vocês seria sujeita à vontade do homem. Está lá, Gênesis capítulo 3, versículo 16, como consequência dos pecados ali. E para o homem, que não afeta só o homem, é complicado. Ela vai dizer aqui, no versículo 17 e 19, diz assim: e ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, por favor, leiam comigo na projeção, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá do seu fruto e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. A consequência do pecado para Adão não foi o trabalho, tá bom? O trabalho já existia.
A consequência foi a fadiga do trabalho, o suor, o sofrimento do trabalho. Mas o pecado de Adão e Eva não afetou apenas a vida deles, não as relações deles, mas afetou também o ambiente onde eles estão inseridos. A terra, agora ela precisaria ser arada. A terra precisaria ser curada. Ou seja, antes da queda, pastor, o homem não teria que trabalhar a terra. Eu falei assim, não. Ela dava frutos, ela cultivava-se. Não havia as ervas daninhas no meio da plantação. Agora não. Agora você vai ter que ter trabalho, não só de arar a terra, não só de plantar, não só de cuidar enquanto a planta, porque aí vem os espinhos e o joio, como também da colheita, e ainda cuidar dessa colheita, distribuir essa colheita e voltar a plantar. É um ciclo de provisão, mas no meio de tudo isto, existem responsabilidades humanas. Ou seja, há algo que cabe a mim, que eu preciso fazer. Então, quando a palavra de Deus nos mostra aqui algumas verdades importantes da nossa doutrina, daquilo que a nossa cosmovisão cristã nos ajuda para entender o processo de cura e de transformação, o processo de ver as maravilhas de Deus ou o sobrenatural. Pastor, o que é sobrenatural para você? Eu entendo sobrenatural nas Escrituras como as coisas que só Deus pode fazer, e não o tamanho delas. Por exemplo, tem algo que precisa acontecer na minha vida, que só Deus pode fazer, só isto é o sobrenatural. No meu contexto, eu posso mudar o coração dos meus filhos, irmãos? Não. Quem pode fazer isso? Só Deus. Para mim isso é sobrenatural nas Escrituras. Quem pode convencer alguém do pecado? Eu posso convencer alguém? Até eu quero, mas não consigo. Quem pode fazer isso? Só Deus. Isto é algo sobrenatural. Porque nós pensamos muito na ideia de sobrenatural só na ideia de cura, ou de grandes milagres financeiros. Não, sobrenatural é você ver as coisas que só Deus pode fazer. Eu posso arar a terra, certo ou não? Sim, é responsabilidade minha. Mas a terra só precisa ser arada? Não, a terra precisa de chuva, irmãos. Quando não chove, não tem como você plantar. E quem faz isso? Deus. Só Ele pode fazer chover. Então, quando você percebe o pecado, complete por favor ali, é uma terrível doença que todos nós recebemos como herança. Herança de quem, pastor? Herança de Adão. Não gosto dessa herança. Eu queria herdar só coisas boas. Nós também herdamos coisas boas de Adão, como por exemplo, a nossa potencialidade de relacionar-nos com Deus. Fomos criados à imagem de Deus. Mas na teologia, nós temos uma declaração que chamamos de depravação total. O que significa isso? Que o homem não tem nada de bom, pastor? Não é isso. Em nós temos coisas boas. Ninguém é tão perverso que não haja algo de bom nele. Mas o que significa depravação total? Que não há nada na criação, nada, absolutamente nada, dos seres humanos e da criação que não foi afetado pelo pecado. O pecado afetou absolutamente tudo. Afetou a minha percepção, afetou a minha compreensão. Quando o homem pecou, a primeira reação de ver Deus se aproximando foi medo. Ele fugiu, depois vergonha, depois culpa. A percepção dele foi comprometida por causa do pecado. Distorceu a minha mente, a minha capacidade de enxergar. E por isso que eu não posso fazer planos baseados só na minha percepção. Por isso que eu não posso confiar nas minhas ideias, porque o pecado corrompeu absolutamente tudo, inclusive a terra onde eu
planto, onde eu vivo, onde eu estou. Alguns de vocês precisaram ensinar os seus filhos a fazerem malcriações. Levante a mão quem ensinou. Alguns de vocês podem até dizer: meu marido ensinou, pastor, olha, né? Dificilmente a gente ensina. Algum de vocês ensinou seu filho a ser invejoso? A bater? A ser ciumento? Já vem com eles. Já vem herança. É uma inclinação. É uma tendência. Nós temos uma herança. Recebemos, somos filhos de Adão. Mas aí, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele, o Pai, enviou o segundo Adão para que recebamos uma nova herança, a herança de Jesus, e nele nós somos remidos, e tudo que o pecado corrompeu é restaurado pelo seu poder. É isto que é maravilhoso do Evangelho. Mas a primeira verdade é: a minha tendência não é para o bem, a minha tendência é para o mal, é para o pecado. Isto é a doença do pecado. O pecado afetou toda a criação, todo ser humano e as nossas percepções. Complete, por favor. Todo ser humano foi afetado pelo pecado e as nossas percepções. Por isso que existem as distorções. Homens, quando leem o versículo: mulheres, submetam-se, ele entende que ele tem que mandar e governar. Não tem nada a ver com isso. Submissão não é inferioridade. Submissão não é que a mulher não tem voz. Submissão não tem nada a ver com autoritarismo. Submissão está num contexto de que Deus responsabilizou o homem a missão. Qual missão, pastor? De amar como Cristo amou. E a mulher está do lado, vivendo esta missão. Ou seja, submissão nada mais é do que seja amável, por favor. Facilite a missão do homem. Deixe-se amar. É isso que é submissão. Ela está do lado, vivendo a missão deste homem. Qual missão? A missão de que em minha casa todos precisam viver o amor. E eu não vou liderar causando dor, causando sofrimento. Não é isto. Ela responde como? Sendo... Cadê as mulheres? Cadê elas? Sendo amável. Amável. Repita de novo. Como a mulher responde à submissão, a liderar o amor do homem? Sendo... Facilita, dona, não complica. Não complica. E você, homem, você vai ter que amar, querido. Primeiro começa com a gente. Como? Como Cristo amou a igreja. Complicou a nossa vida. Porque Jesus deu a sua vida. Deu a sua vida. Aí estragou tudo. Algumas de vocês estão dizendo: nossa, pastor, isso que é submissão? Pois é, mas o pecado destruiu até a interpretação do que é submissão. Deus tem um plano e um propósito para isso. A terra e o solo do nosso coração precisam ser remidos ou reconciliados com Deus. A terra precisa ser curada. Qual terra, pastor? A física? Sim, porque ela tem que ser arada. A terra do meu coração? Sim. A terra da minha família? Sim. A terra de Jacareí? Sim. A terra do Vale do Paraíba? Também. E do Brasil? Sim. E do mundo? Mais ainda. Precisa ser reconciliado, porque o pecado afetou o nosso solo. E aí talvez caiba uma pergunta, irmãos: o que endurece o nosso coração então? Sim, o pecado é genérico, mas existem pecados que afetam muito mais diretamente o solo, o nosso coração. Todo pecado nos afasta de Deus e nos condena ao inferno. Mas todo pecado não é igual em suas consequências. Há pecados cujas consequências são específicas, e especificamente elas precisam ser tratadas e remidas. Todo pecado tem consequências diferentes, e as consequências não são tratadas pelo arrependimento.
O arrependimento nos leva de volta a Deus, mas é a santificação, a restituição ou a reparação que trata as consequências do nosso pecado. Eu posso ter pecado, enchi a cara, bebi, me alcoolizei, peguei a minha moto, sofri um acidente. Este foi um pecado meu. Quebrei o meu braço, a minha perna, ou até posso perder os meus movimentos. Sim, eu me arrependo disso. E eu confesso os meus pecados. Deus me perdoa? Sim, irmãos? Sim. Meu braço foi curado? Voltei a andar? Não. O médico pode me dizer que eu vou viver 2 anos de profundo sofrimento, fazendo terapia, fisioterapia, para tentar voltar a andar. É isto que nós chamamos de santificação. Está conseguindo entender? São coisas diferentes. Existem pecados que afetam a nossa terra. Existem pecados que precisam ser curados. Eu não posso só dizer, não, já me arrependi, eu já confessei, eu agi errado. Não, eu preciso lidar com os ecos daquilo que os meus pecados causaram. E como eu vou fazer isso? Tem o propósito e o plano de Deus para isso. Nosso coração é endurecido completo pela rejeição de Deus e da sua vontade, da sua palavra. O meu coração se endurece quando eu rejeito as ordens de Deus me falando. Eu recuso a sua palavra, eu não quero Deus nem a sua palavra. Olha o que vai dizer Gênesis capítulo 4, versículo 9 ao 12. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, leiam comigo por favor na projeção. O sangue de seu irmão clama a mim de onde? Da terra. O próprio solo que bebeu sangue do seu irmão, sangue que você derramou, o quê? Amaldiçoa você. O solo não lhe dará o quê? Boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar, e andará sem rumo pela terra. A consequência do assassinato é sempre uma vida de perseguição. Sempre. Derramamento de sangue é sempre uma vida de perseguição. Não há constância. Você entende por que Davi foi perseguido pelo seu filho? Por causa de quê? Do assassinato de Urias. Você entende por que Paulo, mesmo na vontade de Deus, foi perseguido? Sabe por quê? Por causa do sangue de Estevão. Ele estava provado. Todo sangue inocente que é derramado vem sobre a nossa vida, ainda que a graça de Deus nos sustente, mas é sempre uma vida de perseguição, de inconstância, de sofrimento. Mas o que ali vai falar não é só a natureza do sofrimento que vem sobre o pecado de derramamento de sangue inocente, mas também o quanto o derramamento de sangue inocente corrompe espiritualmente o lugar onde nós plantamos. E o diabo sabe disso. O diabo gosta de contaminar lugares com o derramamento de sangue. Pastor, é possível reverter isso? Sim, pelo arrependimento, mas também pela ação da própria palavra em busca da restauração por causa da pessoa de Jesus, do sangue de Jesus. Mas isso não é automático. Existem caminhos para lidar concretamente com o pecado do derramamento de sangue inocente. Existe o caminho, mas há uma compreensão de que existem pecados que trazem consequências específicas. O assassinato, o derramamento de sangue é algo que Deus abomina e tem um preço muito caro, porque a vida é muito preciosa diante de Deus.
E aqui você percebe por que Caim rejeitou. Antes dele cometer, ele disse: o pecado está à porta, Caim. Ele está batendo, compete você dominá-lo. Deus rejeitou a oferta dele, não porque ele queria magoá-lo, mas Deus rejeitou a oferta para revelar o coração de Caim. Precisava de transformação. Caim, no lugar de voltar-se para Deus, ele voltou-se para seus próprios desejos. E aí ele preferiu matar aquilo que ele considerava problema, numa relação de inveja. Quando eu tenho falta, eu não busco quem me preenche, eu quero atacar quem tem. É sempre assim. É esta relação que nos adoece. A terra onde vivemos e o solo do nosso coração é endurecido pelo derramamento de sangue inocente. Igrejas que buscam a restauração, elas compreenderam fazer levantamentos de lugares onde foram cometidos assassinatos, lugares que foram contaminados com o derramamento de sangue, sacrifícios que foram oferecidos, lugares onde houveram alianças espirituais e se confessa o derramamento de sangue, se invoca o sangue de Jesus, volta-se para o arrependimento, algo acontece naquele lugar onde alguém invoca o sangue de Jesus e confessa os seus pecados, os pecados de gerações, e diz: Senhor, cura esta terra. E algo diferente começa a acontecer, tanto na terra física, quanto na terra que é o coração das pessoas. Como isto implica sobre a nossa vida, pastor? Eu não cometi assassinato. Será que eu posso ter o meu coração endurecido? Sim. Quero que você entenda que sangue na Bíblia é uma moeda espiritual que liga o mundo terrenal ao mundo espiritual. Sangue é moeda de aliança. Em qualquer ambiente espiritual, seja de Deus ou das trevas, o elemento sangue é o princípio que une o que é físico e o que é espiritual. Por isso que nos aconselhamentos nós lidamos de forma especial com todo ato de pessoas que tenham derramado sangue em qualquer processo da sua vida, começando pelas relações sexuais, terminando nos assassinatos e nas alianças que se assumem. É impressionante, já aconselhei várias pessoas que vieram de seitas satânicas, e elas dizem assim: quais são as alianças, os ritos que você teve que fazer? E elas dizem: cortar, assinar com o meu sangue e chamar o meu líder espiritual de pai. Porque é exatamente a imitação do que Deus fez. Por isso que Jesus não teve que morrer, poderia morrer quebrando o pescoço, carregando a cruz, não poderia? Por que teve que derramar o seu sangue? Porque a lei vai dizer que só existe desde o Gênesis remissão com derramamento de sangue. Adão e Eva tiveram a sua nudez coberta com peles de animais. Estes animais precisaram morrer para que a culpa e a vergonha de Adão pudessem ser cobertos. O mundo espiritual sabe que sangue é o elemento que une o mundo físico ao mundo espiritual, porque este é uma lei espiritual. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Hebreus 9:22, por favor, acompanhem a leitura comigo na projeção, todos juntos. E quase todas as coisas, segundo o que? A lei, se purificam com o que? Com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso glorificamos a Jesus, porque o Cordeiro de Deus, aquele sem pecado, derramou o seu sangue uma só vez, para que todas as maldições e todas as alianças no mundo espiritual, quebradas e remidas pelo sangue de Jesus, a libertação. Esse é o sangue de Jesus. Mas isso não é automático, querido.
Não é porque Jesus morreu, eu já estou livre, não. Eu preciso o sangue de Jesus me apropriar e se derramar sobre minha vida após arrependimento e confissão. Porque o sacrifício de Jesus não é algo automático, é para quem crê, é para quem confessa, é para quem busca, é para quem se rende, é para quem invoca o sangue de Jesus. Por isso que Jesus é o cumprimento das promessas. Por isso que Isaías vai dizer que Ele levou consigo sobre o madeiro todas as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas maldições. Aquilo que nós merecíamos está sobre aquela cruz há mais de 2000 anos atrás. E sobre este sangue nós temos acesso ao Pai e somos chamados a serem libertadores do mundo espiritual, confessando e derramando o sangue de Jesus sobre todas as alianças diante deste mundo espiritual de trevas. Este é o poder do Evangelho. Este é o nosso chamado de ser igreja. Quando você entende o derramamento de sangue, você entende o porquê o mundo espiritual se organiza para legalizar o aborto. Porque o derramamento de sangue inocente contamina espiritualmente uma nação. E se você reparar, o lugar de onde o sangue se derrama se torna maldição. Se torna maldição. Quem atende mulheres que por diversas razões passaram pelo aborto, e eu não quero condenar mulheres a serem apedrejadas por conta disso. A graça de Jesus restaura, mas pecados precisam ser tratados biblicamente. Não há coisa mais destruidora no mundo espiritual do que a legalização de assassinatos, porque é a oferta que o diabo quer, o derramamento de sangue inocente. Derramamento de sangue inocente. Por isso que nos posicionamos contra, não apenas por uma preservação da vida, mas porque há um mundo espiritual que se move para aliar com as trevas e fazer alianças longe do altar do Senhor. É ali que acontece. O solo do nosso coração é também endurecido, não só pelo assassinato físico, mas o assassinato emocional, o assassinato moral, o assassinato do nosso coração. E a isto nós chamamos de amargura. E a recusa em liberar perdão. Complete. O solo do nosso coração é endurecido pela amargura e a recusa em liberar perdão. Porque Jesus levou o pecado de assassinato a outro nível. Em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 24, você pode acompanhar, por favor, na projeção, diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito ao quê? Ao julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. As expressões ele está dizendo: se no teu coração você alimenta ou você implica em mágoas e você buscou reconciliação ou não buscou reconciliação, porque existem reconciliações que nós buscamos e o outro rejeita. A Bíblia vai dizer que isso já não é problema nosso. Enquanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Mas nem tudo depende de nós. Mas eu já estou livre disso. Mas se eu sou aquele que faz o mal, eu preciso também confessar. A palavra raca é muito difícil você entender essas partes, porque ele está muito no contexto judaico.
A palavra raca, na verdade, é o maior insulto que alguém poderia fazer, porque é uma expressão literal de coçar a garganta para cuspir na cara do outro. Por isso que tem a palavra raca, porque você faz, né? Tá? É esta ideia. Você está olhando para o outro e cuspindo, menosprezando, humilhando, desconsiderando. Você está matando no teu coração. Então, o lugar onde se derrama sangue inocente se contamina, se endurece, inapropriado, infértil. Mas também existem mortos de cadáveres vivos. Onde? No meu coração. Eu mato no meu coração. O que se torna infértil então se eu mato pessoas no meu coração? O que? O meu coração não nasce mais nada de bom. Perde-se o primeiro amor. Perde-se o vigor. Porque o meu coração está cheio de cadáveres. E eu não consigo mais sentir. Por isto que a semente que cai e é plantada, se você ler o texto, é a semente que caiu onde? Na beira do caminho. E foi pisoteada por quem? Por pessoas. Nada mais. Alguém aqui já jogou, vocês já viram ou já jogaram no campo de futebol, de grama? Já repararam que o lugar do goleiro nunca tem grama? Por quê? Porque é muito pisoteado. E nem erva daninha nasce. Porque está tão chocado que não tem como plantar algo. Este terreno precisa ser arado. Precisa ser arado. A primeira estratégia, e aí Jesus vai dizer que vieram as aves dos céus e comeram. Estas aves, na explicação de Jesus, são chamadas de demônios. É o diabo. É o diabo que vem e toma a semente. Mas antes dele tomar, ela já foi pisoteada. Não nasce nada num coração amargurado, a não ser lugar apropriado para demônios. Assim como Deus habita no meio dos louvores do seu povo, os demônios habitam no meio das feridas das pessoas, para atormentar, para perturbar e para possuir. Por quê? Porque esta é a estratégia de Satanás. Por isso que quando uma igreja vai crescer, a primeira coisa que o diabo vai querer fazer é pisotear o terreno. Por quê? Porque quando a semente vem, ela não nasce. Por isso que a estratégia mais poderosa do diabo é que você fica amargurado. Porque quando você fica amargurado, você deixa de experimentar a semente sendo plantada. Você dá direito ao inimigo, porque você se recusa ao perdão, você pode desejar a palavra e saber que a palavra é verdadeira, mas ela não entra no teu coração. Por quê? Porque o perdão é o que libera e dá espaço para que a semente de Deus venha a produzir frutos no teu coração. É isso que Deus está dizendo. Você quer ver com igrejas doentes? São igrejas que não perdoam. Você quer ver igrejas, o diabo querendo destruir? Vai acontecer problemas de relacionamentos e você vai ter testado para perdoar. E Ele sabe como estragar. Ele conhece. Ele sabe como dividir. Ele usa poderosamente as estratégias. Por isso que Hebreus 12, versículo 15 vai dizer... Hebreus 12, a recusa do arrependimento me leva a uma vida, complete por favor, de escassez, de inconstância e de perseguição. Já expliquei isso, apenas para você guardar ali, né? A recusa do arrependimento me leva a uma vida de escassez, de inconstância e de perseguição. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. É uma vida de inconstâncias. Gente, eu vejo isso como pastor e vejo como terapeuta. Eu estou vendo igrejas, pessoas que quando saem pela mágoa e não resolvem, pode mudar até de igreja,
mas voltam a viver a mesma coisa depois. E vivem de igrejas em igrejas, e elas nunca conseguem prosperar. Vivem de casamento em casamento, e nunca conseguem prosperar. Vivem de trabalho em trabalho, e nunca conseguem prosperar. Porque a falta de perdão impede de que a sua terra seja uma terra boa. Impede. Por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 15 vai dizer: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Quem que se exclui? É Deus que vai me excluir da graça dele? Não, eu que me excluo. Me excluo quando, pastor? Quando eu recuso liberar perdão. Por que eu me recuso? Porque eu já recebi, eu estou apto, já fui perdoado. Então só não consigo perdoar se não recebi de Deus. Mas se eu recebi, já estou apto para perdoar. Por isso que Shakespeare sabiamente disse: não perdoar é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Mas quem tomou fui eu. Eu estou me condenando. Eu estou me excluindo. Mas afeta só você? Não, aí que está o problema. Afeta os outros. Diz assim: que nenhuma raiz de amargura brote e cause o quê? Perturbação. Pastor, o que é essa perturbação? Tudo que você possa imaginar. Desde demônio, problemas emocionais, dificuldades, perturbações de mente, sabe? Pensamentos persecutórios, ações que desgovernam. Perturbação é uma vida que não tem paz, não tem constância. Quem está amargurado fica longe de Deus, fica longe dos outros, fica longe da felicidade, fica longe inclusive de si mesmo, porque ele começa a fazer coisas que ele nunca imaginou que ele faria, se desconhece. E acima de todas essas coisas, fica longe da plenitude. É a amargura que tem esse poder. Ela destrói, terreno pisado, e muitos se contaminam por causa delas. Em último lugar, para terminar, nosso coração, irmãos, é arado pela confissão e o arrependimento. O nosso coração é arado pela confissão e o arrependimento. Pastor, isso sou eu que vou fazer também, mas começa com uma intervenção de Deus. Por isso que nós estamos pedindo o sobrenatural. Por quê? 2 Crônicas capítulo 7, versículo 12 diz: Deus veio para Salomão na consagração do templo. Ele disse: se algum dia vocês perceberem que os céus se fecharem, não houverem chuva, e por causa de não ter chuva a terra adoecer, e vocês não colherem, e a ausência da colheita leva vocês à escassez, se isso acontecer em algum momento, ele vai dizer assim: se o meu povo, resgate de identidade. Segundo, se humilhar, reconhecer que existem coisas que só Deus pode fazer. Terceiro, orar, derramar a nossa alma e o nosso coração diante do altar dele. Me buscar ou buscar a minha face, querer mais de Deus, pedir para que ele venha sobre nós e se arrepender dos seus maus caminhos, abandonar comportamentos ruins. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E que mais? E, repita comigo, e sararei. O que? A sua terra. Repita comigo: e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Esse é o caminho de Deus, a esperança, igreja, a cura para você na cruz do Calvário. Levemos essa cura para as nações, para a cidade de Jacareí. Falemos de Cristo, compartilhemos do poder deste sangue. Esta é a esperança. Então, olha o que vai dizer Provérbios 28, 13. Vou ler na King James. Gostei demais dessa tradução. Diz: quem camufla suas faltas, comigo por favor na projeção, quem camufla suas faltas, jamais alcançará o sucesso. Mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus.
A NVI diz: confessa, prosperará. Diz a final da NVI. Que coisa linda. 3 ações para você completar. Pastor, como eu vou começar esse negócio de restauração se meu coração precisa ser arado? Termino. Reconheça as suas transgressões e faltas. Reconheça suas transgressões e suas faltas. Pare de camuflá-las. Pare de maquiar as suas doenças. Pare de ficar fingindo que nada está acontecendo. Pare de ficar fugindo em busca de alívio imediato de coisas que não curam. Trate o câncer instalado no teu coração com o sangue de Jesus e o arrependimento genuíno. Pastor, o meu coração foi ferido por pessoas, você não sabe o que aconteceu. Sofri um abuso, fui traída, fui traído. Olha, fui profundamente afetado. Você não tem ideia do que me aconteceu. É verdade, eu não sei, queridos. Mas eu sei alguém que sabe tudo que você possa imaginar. Que viveu as maiores dores físicas, emocionais e espirituais na cruz do Calvário. Esse é Jesus. Ele sabe tudo que você está passando. E Ele diz para você: eu quero curar o teu coração. Eu quero curar a tua família. Eu quero curar o teu casamento. Eu quero curar a tua igreja. Eu quero curar a vida financeira. Eu quero curar a tua história. Eu vou arar. Você vai ver coisas novas acontecendo. Prepare-se para o sobrenatural. O segundo vai dizer, além de reconhecer, eu preciso confessar. O reconhecer é o exercício mental, traz à minha memória o que eu preciso confessar. Agora, o confessar é a verbalização. Eu confesso se eu fiz mal, tenho que ir e pedir perdão. Eu confesso se alguém me fez mal, eu preciso falar dessa dor, viver tudo que eu precisava sentir e experimentar a cura da minha alma. Confessar os seus pecados a Deus e às pessoas a quem você feriu ou aqueles a quem te feriram, para você deixá-los ir e dizer: não quero ficar mais preso a vocês. Porque não perdoar é você colocar algemas sobre aquela pessoa que te feriu. Às vezes, quando eu atendo pessoas que foram traídas em adultério, eu falo para homens e mulheres: precisamos expulsar aquele sujeito ou aquela mulher da tua cama, porque ela está lá. Aí elas falam assim: meu Deus do céu, pastor, como assim? Tá, emocionalmente ela está lá, porque a falta de perdão leva quem a gente não gosta para o nosso lugar de convivência. E aí nós temos que dizer: sai de lá. Falo para homens dizendo: sua esposa não está mais na cama de um motel, hoje ela está no altar de Jesus. O seu esposo não está mais nos leitos de uma mulher que você odeia, ela está no altar de Jesus, porque o sangue de Jesus purifica todas as coisas. Mas isto vai acontecer quando você confessar, quando você confessar, quando você falar, quando você mencionar. E ali vem o último passo: abandone toda a prática e ação que afasta você do Senhor. Abandone toda a prática e ação que afasta você do Senhor. São 3 ações: reconheça, confesse e... se você chegar só até a confissão e você não abandonar, você não vai prosperar. É apenas aquela semente que se deixou sufocar por meio dos espinhos. Deus tem cura para a terra do nosso coração. Deus tem cura para a nossa vida financeira. Deus tem cura para esta nação, esta cidade, esta igreja. Os céus se abrirão quando nós buscarmos o Senhor, quando nós nos humilharmos, quando nós orarmos, quando nós nos arrependermos. Os céus se abrirão, irmãos. E quando os céus se abrem, chuva vem.
E quando a chuva vem, é um lugar apropriado para semear. Para semear. E ali, um novo tempo se inaugura. É isso que nós estamos buscando. Preparando-nos para viver o sobrenatural. Amém? Amém. Quero convidar você, por favor, feche seus olhos ali. Ali mesmo onde você está. Deus trouxe você a este lugar. Não há nenhum pecado que você tenha cometido que não foi pago na cruz do Calvário por Jesus. O Cordeiro de Deus derramou o seu sangue. E todo pecado, quando confessado e tratado nas suas consequências, o sangue vem, purifica e nos leva a uma nova oportunidade, a um novo tempo, a uma nova história. Deus está chamando, igreja, você a viver o sobrenatural, a confessar os seus pecados, a abandoná-los, a dizer: Senhor Jesus, eu não quero mais viver a mesma vida, não quero mais contaminar o meu coração, as minhas mãos, o meu corpo, a minha casa, com as mesmas coisas. Não quero mais, Senhor. Eu quero viver um novo. Eu oro, Jesus, lava-me com o teu sangue. Derrama o teu sangue sobre a minha mente. Derrama o teu sangue sobre minhas mãos, sobre os meus pés. Derrama o teu sangue sobre o meu coração. Derrama o teu sangue sobre o meu corpo, sobre a vida dos meus filhos. Derrama o teu sangue, Senhor, sobre o meu casamento, sobre o meu cônjuge. Derrama o teu sangue, Senhor, sobre a minha casa, sobre o lugar onde eu vivo, sobre a minha cidade, sobre a minha região, sobre o meu país. Derrama o teu sangue, Jesus, e purifica-nos, ó Pai. Dê uma ordem no mundo espiritual e repreende o devorador, Senhor. Expulsa Satanás com as suas armadilhas. Afasta o diabo, Senhor, com os seus pensamentos torturadores, com as suas memórias destruidoras, porque nós queremos levar todo o pensamento e tornar cativo em Cristo Jesus, e nos apropriamos da mente de Cristo sobre nós e na sua palavra. Ele fez coisas novas, Ele tem autoridade, Ele é poderoso, Ele pagou a nossa conta, Senhor. Nos apropriamos do sacrifício de Jesus. Faz algo novo, Senhor, em nome de Jesus. Se nesta manhã, ainda enquanto todos oramos, alguém ainda não entregou a sua vida a Jesus, não confessou os seus pecados a Cristo, recebendo-o como o Senhor e o seu Salvador, e nesta manhã deseja fazê-lo, eu gostaria que você levantasse suas mãos, uma das suas mãos, dizendo: eu, pastor, estou rendendo a minha vida a Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Alguém que está rendendo a sua vida, confessando Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador, dizendo: Jesus, reina sobre mim, traz o teu reino sobre a minha vida, restaura-me. Há alguém nesta manhã entregando a sua vida a Jesus? Alguém mais? Louvado seja o teu nome, Senhor, por estas 3 vidas que se rendem diante de ti, entregando a sua vida a Jesus. Nós louvamos e te exaltamos, e a nós, ó Pai, nos rendemos para viver o sobrenatural nas tuas mãos. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.